E a senhora gosta de ser chamada então de Cupido, Guardião ou Exu? Com muito respeito, né? Eu pergunto. Cupido, Cupido, meu amigo. A Rosa Vermelha, ela teve que colocar ordem na geração. Porque a missão da Umbanda, filho, de todos os seres de luz, os guias espirituais, por que são chamados de guias? Que uma guia Entendi. é aquele que vai levar para o caminho Isso. certo, filho, vai guiar a pessoa. E se a pessoa ainda não conhece como que é uma gira, o comportamento dentro de uma gira, é a responsabilidade, filho, das entidades e dos chefes da casa colocar ordem. Porque sem ordem, filho, isso vai ficar bagunçado. E é tudo mesmo que já falei antes, hein? Tudo mesmo vai atrair outras coisas ruins. Tá certo. Então é por isso que vocês passam pra gente os ensinamentos sobre o senso do dever e a lealdade com a religião. Isso. Tá certo. Porque somos uma corrente, eu gosto de repetir isso com as entidades diferentes, não é? Somos uma corrente, e aí então a força tem que estar em todas as partinhas da corrente. Isso, filho. A corrente é aquela cadeia que conecta, Ah lá. hein? Uhum. Que conecta todas as mentes e os corações e que e que dá força, filho, que dá força também às entidades não se nutrir para trabalhar, filho, naquela hora. Por isso é muito importante que a corrente fique bem limpa. Limpa de tudo, de toda coisa ruim, porque se já chega o pessoal que está cheio de quimba, cheio de espíritos sobretérios, é? Sim. Então, nosso trabalho fica muito pesado, e precisamos de todos os filhos que estão na corrente, Uhum. sem me incorporar, mas dando força, mas colocando a mente no trabalho, filho. E não nos problemas, porque para isso estamos nós, para ajudar também os filhos da casa. Tá certo. A gente ouve falar, Dona Rosa, que tem Exu que já teve que incorporar em gira de direita para chamar a atenção do filho, porque às vezes ou estão ocupados, ou o preto velho é bonzinho demais para fazer isso e ele releva e tenta arrumar de outro jeito. Acontece isso? Mas acho que tem que ouvir a gente. Então, porque eu não tenho Você acha? experiência, né? Eu não tenho, eu pessoalmente acho que o preto velho ia dar conta sozinho, não precisa um Exu Pois incorporar. é, filho. Pois é. Sim. Por que vai Assim, né? chamar a pombacheira? Porque a pombacheira é mais brava que o É. preto velho? Não, filho. Se o preto velho tem que dar um cosque pra sua cabeça, vai dar. Tá Pois certo. é, filho. Eles têm muita responsabilidade também, né? Você tem que ouvir como que fala a Maria Conga aqui, né? A senhora conhece ela? Como é que ela fala? Estamos trabalhando na mesma corrente. A vovó Maria Conga, é isso? Vai isso, Maria Conga. Uma preta velha. Certo? E ela, se você sai da linha, ela já dá um pilão na sua cabeça. Filho, que isso? Por favor, como vai puxar o ponto assim? Ela Bate fala. a palma, bate a palma.
Acha, tem que chegar à entidade. Oh, que isso, filho? Entendi. Ela é assim, já ela é disciplinadora, então. Disciplinadora, como todos, hein? Até o mesmo que você já falou, aquele pai Joaquim de Aruanda, quando tem que falar, fala, hein? Todos falam, filho. Todos têm aquela responsabilidade de levar a tenda do Caboclo Pedra Preta para frente. Ah, tá. Não para trás. Claro. Não, 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 porque aqui, infelizmente, Aham, filho, aham. tem um monte de pessoas que diz que faz a religião Aham. de Umbanda. É, E, mas, só que não é assim. não é Não assim. é verdade. Uhum. Não, filho, não. E acontece lá no Brasil também. Ah, Hein? Não, você não acha que todos os umbandistas são umbandistas? ah, Ah, não, filho. Eles são misturados. hum, São mistura com outras crenças. São misturas com outra religião, filho. claro, claro. É igual eu que fui no recebido com muita pela caridade do Caboclo Fecheiro, com muito respeito e no entanto eu tô vindo Nossa. é eu senhora, É muito bom aquele lugar, hein? Aquele local. a senhora conhece? Eu não conheço sim direitinho, Aham. mas já algumas irradiações da luz que tem aquele lugar é muito legal, filho. Muito legal. Então, o Caboclo Flecheiro recebeu a gente e, no entanto, eu sou espírita. Então, é o que a senhora está dizendo. Né? Existem cruzamentos de gente de outra religião, mas sabe o que eu acho? O espírita, ele lida com o mundo espiritual. E a hora que ele perdeu o preconceito e entender direitinho que a Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, mas além disso, a parte prática, entre aspas, do espiritismo, sem querer misturar nada. Cada um tem a sua beleza própria, né? Mas que quando a gente entender, a gente vai trabalhar no espiritismo na quinta e no sábado na Umbanda. Não é? Porque uma parte, tá bom, é a parte da busca do conhecimento, né? E a outra é a prática. Não que não exista prática no espiritismo, mas eu não sei, eu não vejo muita diferença assim, sobretudo quando a gente entende que vocês não param de trabalhar para poder ajudar a humanidade a se emancipar. Isso, filho. Não é? Mas aqui, Aham, aham. certo, mas você vai achar na Umbanda tudo o que você precisa, filho. Porque a Umbanda também é espiritismo, Ah hein? lá, sim, sim, senhora. É, e com O que, muito. que somos nós? Não somos outras coisas assim estranhas, somos espíritos. Isso. Mas trabalhamos em outra linha. Tem aqueles espíritos que trabalham no espiritismo Uhum. e, e eles são colaboradores também de Deus, filho. Claro. Agora eu queria saber isso. Uma pessoa que nasce com a missão de trabalhar no espiritismo, ela também pode ter um preto velho, um Exu com ela? Certo, filho? Ou é Nós trazemos, a Umbanda trouxe aquela clareza, hein? Que você Você, filho, Aham, quando nasce, aham, além da escolha no futuro, se você quer ser espírita, você ser cristão, você quer ser budista, você quer ser um outro assim, de aham, outra religião, ah, você tem seus guias, filho. Você tem o ah, preto velho, você tem o caboclo que está ajudando, você tem Exu, pombogira, tudo direitinho, filho. ah, Tem um monte de entidades de luz que estão trabalhando para você. entendi, Além da escolha, né? No futuro. entendi. Tá certo. Então, como é que uma pessoa faz para saber quem são, quem é a entidade de cabeça igual o Juan, a entidade de cabeça dele é quem? É a senhora, no lado do Exu. Do Shu? Não, no Ah, lado, no lado de esquerda. de esquerda. Como que se sabe?
É. Olha, filho, para isso estão as entidades que podem falar, as entidades dos chefes, Aham. que podem falar quem que é a entidade do filho, Ah, mas também existem outros, sim, meios. que, que, que é muito discutido, filho, que tem Aham. um monte de discussão se é correto utilizar o obi, se é correto utilizar o oráculo dos búzios. Aham. Não É. tem, é claro, não banda, não tem búzios de Exu, hein? É. Não tem, não tem. Aqueles são aqueles legados do candomblé Sim. que chega às vezes no terreiro de Umbanda, Aham. porque aquele chefe foi do candomblé, Tá. ou foi daquela outra nação, Tá certo. e é por isso que chegou aquele legado Aham. de, de o oráculo, porque não é como que fazem os outros, hein? Que cruzam com sangue, por isso que não é um registro de Ifá, Aham. entende? Aham. Aham. Mas tem um oráculo que tem comunicação com os guias, tem comunicação com os orixás. Aham. Né? Aquele jogo de búzios. Também tem o Obi, sim, Tá. que também é para saber qual que é o orixá, ou qual que também o Exu, no caso que seja perguntado, feita a pergunta. Mas os chefes do terreiro, da tenda, do Uhum. gongal, os chefes espirituais, né? Uhum. São os que às vezes também falam qual que é as entidades dos filhos. O que que, Entende? o que que diz quando é chegada a hora que o filho pode ouvir quem são as entidades dele? O que decide isso? Porque às vezes eu já vi uma pessoa me dizer, olha, eu não posso falar agora. Daí eu voltei lá depois de um ano, ela falou. Nossa, que isso? Então, Como que você vai deixar aquele que é médium? Porque o problema aqui é que muitas vezes não sabem o médium o que é. O médium de descarrego, se o médium de consulta, se o ah, médium de incorporação, que aham, todos, filho, aham. todos são médios de incorporação, hein? Todos, todos. Todos podem incorporar, Aham, mas não é talvez a principal, o dom principal, entendi. hein? Porque tem dons espirituais, Uhum, dons de mediunidade, uhum. hein? Aqueles que são de telepatia, aqueles que são de Ah, vidência, entendi. hein? Então, se o chefe não sabe qual que é a mediunidade do filho, É. então vai passar um ano, vai passar dois, três, quatro, e o Aham, filho nunca, nunca, nunca vai incorporar, vai sentir até irradiação da entidade, vai ter entendi. até quase encostada a entidade nele, É. mas se o chefe não permite, é aquele que aqui se fala licença de fala, por exemplo, ou Ah, axé de fala. o chefe de Hum, cabeça, o senhor está falando, não o dirigente do terreiro. Isso. Tá. Mas, olha, Ah. o chefe de cabeça, você está falando o quê? Não entendi. Repita, por favor. Por exemplo, é, o chefe de cabeça do Juan é a senhora? No Exu. É, no lado É. esquerdo. É, a senhora. E o É. outro Exu dele é o sete catacumba, é isso? Não, Exu Qual? rei das sete encruzilhadas. Isso, perdão. Não tem problema, não. Tá, e aí, então tem o chefe de cabeça de esquerda e o de direita, é assim? Sim, Tá certo. E o de direita dele quem que é? e é o pai Joaquim de Aruanda. Pai Joaquim. E tem feminino também na direita? Tem a mãe de água. A mãe d'água. Mas a Sim. mãe d'água é a rainha das ondas, a sereia do mar, não é? Tem um ponto, tem um ponto que é cantado assim, então eu lembrei. Mas é Rainha das ondas, sereia do mar. Ô, Xanaína, vem, vem.
Mas falando sério, é a mãe d'água, essa daí é uma cabocla, é isso? Ó, filho, é uma mãe d'água. Também tem aquele mistério das mães d'água. Ai, Se são, elas se apresentam como uma sereia, filho. é, Mas não é uma sereia que faz a incorporação. é. Porque as sereias são elementais, Então, filho. é. Mas às vezes ela se apresenta como uma sereia. Está entendendo? Que o Ah, filho fica no chão, ele faz o descarrego, entendi. ela não se movimenta com as mãos, Ah, e a comunicação delas é pela telepatia. Tá ah, entendendo? é mistério, mistério. É, não... Por isso, porque ela se apresenta, você sabe que não é a imagem real da Tá, mamãe. tá. Ela pode até, às vezes, ficar de pé, filho. Quando Eita, precisar, quando precisar, às vezes elas ficam de pé também. mas assim, o, o Juan é um menino e, no entanto, ele tem uma pombogira. Então, Certo. isso não influencia em nada o sexo da pessoa. A gente faz perguntas assim meio Por simples, é favor, porque. querida. Não, mas é porque tem gente Ah, que às vezes vai ouvir pela primeira vez e tá assim. mas claro, filho, eu entendi. Só que eu dou uma risada para descarrego também, Tá bom, filha. tá certo. Não, mas é que eu falei também porque tem gente que vai ouvir e vai falar, mas caramba, mas que pergunta boba. Não, filho, nunca é boba, não. Como é que é isso? Você perguntou bem, filho. Não, querido. Aqui só o cavalo está emprestando o corpo, Tá. sabe? Emprestar o corpo. Entendeu? Sim, Para senhor. todos aquele que nunca ouviu, hein? Por isso que eu falei assim, devagarzinho, hein? Isso. Porque uma coisa é emprestar Aham. e outra coisa é dar. Tá, mas aqui na Quando, Terra, por exemplo, senhora. está emprestando, Uhum. não, a pombagira não vai deixar a feminidade no Ah, corpo do homem. então. Além da escolha do cavalo, né? Tá. Mas se ele é heterossexual, Aham. então heterossexual vai ficar depois que a pombogira vai embora. Tá certo. Ele não vai ficar assim pensando nos homens e tudo isso. Isso. Lembre-se que a pombogira Ah, não é aquela mulher. Por mais que os pontos cantados falem daquela dona do cabaré, aquela ah, prostituta, parece como se muita gente fala, não é uma prostituta não, filho. aham. E não estou falando também das senhoras que trabalham da prostituição. Não estou falando delas, não, filho. Estou falando, nem desmerecendo. Cada uma escolhe o que quer. Uhum. Hum? Uhum. Então, estou falando que quando a pombagira vai embora, Uhum. não deixa o homem com desejos que vai atrair outro homem. Não, filho. Não, 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 não. Se o homem, o cavalo gosta de homem, é outra coisa, filho. Tá certo. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, a senhora ensinou uma coisa muito bonita, assim, uma nova visão, assim, que não devia ser nova, né? Mas é por conta do preconceito que a gente tem. A senhora mostrou pra gente que o Exu, o que a gente vê dele é o que a gente já tem enraizado dentro da gente, né? Então é como se colocasse um, um vidro vermelho, aí vai olhar para ele e vê com aquela cor. E a hora que tira o vidro, vê ele do jeito que é. Ele é, na verdade, um espírito com esse nome. E a pombogira também é um espírito com esse nome, trabalhadores abnegados do bem e trabalhando na lei de Deus. Certo, filho. Entendi. Trabalhamos também. É uma visão muito difícil de ter, assim. Essa conversa tá ajudando bastante, viu, dona Rosa? Sim, meu querido. Então, Sim. todo mundo tem por exemplo, eu tenho uma pombogira e um Exu, Você? é, que vão trabalhar assim.
Claro, É natural. A filho. senhora disse. Agora a minha pergunta já era outra. Tem como. O que eu posso saber deles que a senhora pode dizer? O que é que eu posso dizer de teus Exu e da tua pombogira? É, que tem autorização do Conselho Kármico aí. Claro. Autorização. É porque as pessoas dizem e falam, olha, tem coisas que eu não posso. Hã? A pombogira? Por que você falou hoje de Zé Pilintra? Olha, a senhora estava por perto? Ah? A senhora estava por perto? Eu sempre estou perto. Não, eu falei, não sei por que, essa semana veio essa ideia de Zé Pilintra na minha cabeça, daí eu fui procurar um arquivo, achei uma foto onde tinha, eu coloquei uma roupa que parecia com a roupa que ele, né, aparece nas fotos, né, na Ah, cultura. você gosta do termo? É? De vestir o termo todo. Não, não, é que ele é, não, é mais porque eu acho interessante a linha do Zé Pilintra, porque primeiro é de malandro, ele brinca e através da brincadeira ele faz a pessoa se abrir para uma verdade. Certo, Né? filho. Então eu acho interessante a linha dele, assim, só isso. Nossa, Pilintra. É, é. Seu Zé. Ele tem o chapéu, né? Chapéu Tem o azul. chapéu, que cor? Chapéu. Tem o chapéu, uma roupa branca, não é, que ele usa? Branco, branco. Isso. É, então. Sim. Ele tem o chapéu branco. É. Seu termo também é branco. Mas sabe qual que é a diferença? Ah, Na cor da gravata. ah. Não é aquele vermelho assim. É um vermelho muito intenso. Ah. Eu estou falando do seu Exu, filho. Não. Sério? Por que que você não foi por acaso, filho, Ah. que você pensou naquele Zé Pilintra? Porque você tem também aquela coisinha de malandro. Nossa, que legal. Você, Então, realmente, senhora. certo, filho. Então as coisas não acontecem assim por acaso, a gente vai tendo uma intuição aqui, uma intuição ali, e a gente vai ser levado a fazer, como enfim, encaminhado a fazer perguntas que as coisas vão se revelando na hora certa, não é? Sim. Então, só que o Zé Pilintra, ele é um Exu de direita, não é? Porque se veste de branco. Não é nem Exu, ele é um baiano, não é? Como é que funciona isso agora? Isso, filho. E você não está olhando as vestes do meu cavalo. Aham, Quando nós, porque eu sempre falo que nós, porque estamos aqui presentes, aham, mas quando os filhos se abrem a gira de esquerda, aham. tem que estar, as vestes têm que ser brancas. De esquerda? Sim, Que de estranho. esquerda. Ah, pois é, filho. Porque somos Exu de Umbanda, filho. Trabalhamos com as cores pretas, trabalhamos com as cores vermelhas. Não tem problema não. Mas é a mensagem que deixou o caboclo, Aham. que é o chefe da tenda, o mentor dessa tenda, o caboclo Pedra Preta, Ah. falou que todos têm que vestir de branco. Ah, tá certo. Agora que eu entendi. Então, isso é às vezes regional, mas vai bastante do dirigente, né? Igual tenda de Umbanda que umas têm o atabaque, outras não têm a música. Isso, Entendi, tá filho. certo, tá certo. Então, Isso, filho. Tem outras tendas que só tem, por exemplo, assim, uma capa de cor preta, ou tem o outro negocinho que tem uma cor vermelha, mas as vestimentas de todos têm que ser brancas. Em nossa tenda, hein? entendi. Claro. Então,
a gente tem que entender com a Umbanda uma coisa, ela é bem, como dizer, localizada, não sei se é a palavra certa, mas localizada, né? Que é adaptada à cultura, mas não só à cultura, ao público-alvo. Certo, filho. Aham, aham, Porque também, às vezes acontece, filho, senhora. que há tanta bobagem no redor, tanta coisa estranha que o pessoal de fora, de outra religião, faz no nome de Ah, Exu, filho. entendi. Então, o que acontece? Tem que fazer a diferença também, Ah, que é Umbanda sim, da cor pura, da cor branca. Mas, olha, filho, senhora. eu trabalho com as cores mais escuras. Trabalhamos e trabalhamos muito, filho. Uhum. Eu tenho aquele negócio, negocinho que é aqui em espanhol que Chicote. é. Ai, não, filho, não é o chicote, não, filho. A minha língua é o chicote. Não, Não preciso de chicote, filho. A minha língua é suficiente. Não, filho. não, mas tá, tá. O que que a senhora estava falando? Um negocinho. Aquele negocinho que quebrou uns outros dias. Ah, o leque, o O Juan tava leque, falando. sim. Sim. Aham, O leque. aham. Bom, esse é da cor preta e vermelha, filho. Entendi, Hã? entendi, É o é elemento do trabalho, né? De trabalho para tirar, jogar fora as coisas ruins, né? entendi. Então, a senhora viu aí, então, que o meu Exu é o Zé Pilintra e esse é a combinação assim já de antes de nascer, né? Que já faz. Certo, filho. Entendi. Então ele está Mas envolvido. Ah, senhora. ele está muito mais próximo de você, porque você está muito mais próximo também. Ele está se mostrando, filho, Ah, porque o Exu não vai se mostrar assim tão fácil, hein? aham, O Exu, o preto velho, não vai se mostrar assim tão fácil. Mas tu já abriu um canal muito importante na tua vida. aham, Ele está se apresentando para te dizer que ele vai estar te guardando uhum. da malandragem, mas da malandragem ruim Tá certo. desta vida. Uhum, Porque a tua caminhada vai ser muito mais intensa, filho. uhum, A tua caminhada vai ser muito mais intensa. Não estou falando assim que vai ser mais pesada. Pesada é a vida, filho. Se você quer ser que a vida seja pesada, pesada é a vida. uhum, Mas você vai ser intensa, porque você vai falar com um espírito, vai falar com outro, vai falar com um espírito, vai falar com outro. uhum, Filho, uhum, vai se carregar. Então, aí por isso que está, seu Exu uhum. está cuidando, está se mostrando para dizer que você não fica sozinho, que você está guardado. Hum? Ah, Mas ele é, nossa, filho, é muito bonito. Não vou parar de falar de ele. ai, 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 ele deve estar dando risada, né? Certo, filho, certo. Ele é Tá certo. muito, muito legal, filho. Entendi. Então, é... então tá certo. E o caboclo, quando o caboclo vê alguma coisa de ruim acontecendo com a Umbanda, por exemplo, se alguém aqui, vamos mudar um pouco de assunto, então, porque senão, né? Por falar nisso, a senhora, as pessoas já me pediram duas vezes para fazer essa pergunta, eu nunca faço. Que relacionamento tem a Pombogira com os Exus no mundo espiritual? A senhora vai dizer, Nós, depende do nível de elevação, né? nós temos só o relacionamento de compadre e comadre. Entendi. Vocês tomam um café junto e trabalham junto. Não é assim? Se você quer ver desse jeito, filho, não tem problema não. Mas, filho, Senhora. você sabe que nós não precisamos disso. Tá certo. Mas somente, filho, não fazemos nenhuma das coisinhas que vocês fazem aqui na Terra, hein?
Entre o homem e da mulher, não. Ah, Não, nós somos espíritos. Não precisamos disso, não. certo. Mas só no astral somos compadre e comadre. Entendi. Sempre falam, às vezes falam do casal. Mas Tá. não é o casal daqui da Terra, hein? Aham. Mas trabalhamos juntos, que somos um compadre, uma comadre, que se falam de tudo, que sempre, porque nós falamos muito, assim como os filhos, Aham. às vezes até brincam Aham. com a Pombagira, ai, a Rosa Vermelha que faz isso, que fala muito, que ri muito. Ele sim, acontece. É, pois é, nós também falamos dos filhos. Ah, é? E nós, certo, fi, Aham. porque também fazemos planos para guiar a vida deles. Entendi. Para guiar a vida deles, precisamos falar, estar em comunicação e trabalhar juntos. Né? Por isso que se fala daquele casal principal, o coroado de Exu e Pombagira, e Aham. aqueles outros trabalhadores, colaboradores, Aham. porque trabalhamos juntos, filho. É Entendi. por Entendi. isso. Tá certo. Agora, essa história que a gente fala que a gente encontrou a outra metade da nossa alma, a nossa alma gêmea, a nossa, é, a outra nossa metade. Essas coisas aí é só romance, né, Dona Rosa? Porque todo Filho, mundo. Ah, não é assim. não é, O né? que que é isso? Eu já te falei, filho, que não é Isso. como caçar daqui da terra, filho. Claro, claro. Nós estamos designados para trabalhar, Uhum. não para ter outra coisinha, hein? Não, mas eu. É aí onde que é a alma perfeita, aí geme e tudo isso. Isso. Não, filho, por isso já nós que desencarnamos, filho, Aham. já tivemos essas experiências de ter a alma gêmea Isso. Entendi. e ficamos felizes enquanto estamos aqui na Terra. Tá certo. E esse negócio de dizer que quando encontramos a mulher certa ou encontramos o homem certo, encontramos a outra metade, não é bem assim, né? Apenas encontramos uma pessoa que está embelezando a nossa vida, mas que somos espíritos completos já, né? Com Certo, filho? Deus. Sim, é Tá certo. assim. Entendi. Então não tem por que uma pessoa ficar procurando a outra metade e ficar triste porque não achou. Ah, mas tu estava falando da pessoa aqui, do encarnado? Isso, do encarnado é que Ah, pois é, filho. O que acontece que? Reformula a sua pergunta, filho. não, mas é que servia para o desencarnado também, Dona Rosa. Por exemplo, Não, desencarnado não. A Rosa Vermelha já te falou. isso, tá E certo. não, não é assim, não. Isso, Os encarnados que têm sua alma, e a Rosa também te falou. E isso. quando ele estava aqui na Terra, ah, pois é, filho. A Rosa já era, tinha, assim, seu namorado e tudo. A sua alma gêmea, mas já tá. Entende? Então, Sim. então para o encarnado, o ser humano que está indo neste plano, pode ser Uhum, que ache aquela alma gêmea, uhum, sim, aquela outra metade. Tudo bem, porque foi o plano, uhum. hein, que o homem não tem que ficar sozinho. É assim ou não? Sim, senhora. Isso. Sim, senhora. Então, filho, não falou Deus que os espíritos não têm que ficar sozinhos. Isso. Falou isso? Não, não falou. Ah, então, filho. Então não tem mais. Tá bom, olha, agora eu quero saber uma coisa. A senhora Poxa, pode tu quer dizer. saber tudo. Hã? Tu quer saber tudo. Eu quero saber tudo. A senhora sabe dizer a diferença para a gente ficar bem claro assim? Eu gosto de perguntar a mesma coisa para vários espíritos, porque é a universalidade das respostas que vão guiar para a gente ter uma noção, né? Uhum. Então, a senhora não acha ruim não, né? Não. Então, porque como a senhora descreve aí um espírito que trabalha na esquerda em relação àquele que trabalha na direita? Os espíritos que trabalham na esquerda não são zombeteiros,
Não é certo? Existe, a senhora falou que existem, o Exu existem hierarquias, né? Então, existe aí o que a gente chama de Exu, é, Exu coroado, depois tem o Exu cruzado ou batizado, né? Igual eles dizem. E daí existe os Exus que são chamados de pagãos. Nesse nível, a senhora se relaciona com isso ou aí no mundo espiritual vocês não conversam muito desse jeito? Filho, tem que ver também nas correntes daqueles que foram informadas. Temos Exus que são os chefes de falange. Aham, E tem aqueles que são chefes aham. de subfalanges. Isso. Que são os batizados. Ah, Isso, como aham, que você chama? Aqui nesta tenda nós estamos assim acostumados aham, a falar desse jeito, né? aham. Mas, filho, é assim. Tá Tem certo. aquela hierarquia, Entendi, sim? E entendi. por isso que o Exu, aquele que está coroado, Aham. sim, tem, o, tem que ter o controle de tudo. Por isso que também, se você vai pedir e pedir o tempo todo para Exu, que é coroado, que trabalha, porque você está carente de dinheiro, você está carente da saúde, você está carente de um monte de coisas, Uhum, e somente está pedindo para o Exu principal, uhum, ele não pode regir corretamente. Porque Exu, o Pombogira, ele não vai se negar ao pedido do filho. uhum. Tá entendendo? Tá certo. Tá Se é certo. seu filho vem com a dor no seu coração, e essa dor é muito grande, por que que não vamos dar? Por que que não vamos resolver aquele problema? Uhum, Mas nós temos que regir também por todos os outros. Temos que guardar que aquele Exu colaborador esteja colaborando, que esteja trabalhando e que a sua vez esteja trabalhando os outros Exus que ele está comandando. Então temos um monte de trabalho, filho. ah, Então, por isso que é recomendável, mas não é que tem que ser assim, né? uhum. Não é lei isso, não é lei. Mas Tá estou certo. contando como que eu trabalho, como que nós trabalhamos, que somos os chefes, o Pombogira chefes, Aham, trabalhamos desse jeito. tá certo. Ou seja, estamos regendo, Aham, estamos controlando os movimentos dos outros Exus também. tá certo. Não acho que nós ficamos sentados, hein? É, sentaditos assim, Com falando, chicote. Com, chi- com com- chicotes, com uma rosa na mão, bebendo, fumando no astral, e dando ordem. e dando ordem. Não, filho. Porque se aquele Exu não trabalha, nós temos que trabalhar. Aham. Porque às vezes também estamos precisando de um Exu elevado, de um Ah, Exu evoluído, para tirar aquela coisa ruim. Porque às vezes, nossa, filho, vem com as cargas muito pesadas, hein? ah, Então, nós somos os especialistas. Não aquele Exu que é trabalhador, Exu colaborador. Entende? entendi. Então, todo o tempo, tudo trabalhamos. Não temos, não, o Pombagira, o Exu, não está perdendo tempo. Ah, Por isso que muito séria, e a gira aham. é muito séria. Muito- Abrir uma sessão está abrindo uma coisa séria, filho. Tá. Não é aquela brincadeira, não é um clube social. Porque se você vai para o clube, É, vai para o clube. tá. Não vai para uma terreira de umbanda, uma tenda de umbanda. Aham. Não, filho. Tá? Porque a coisa é séria. A Certo. coisa é séria. Então, por isso que a Pombagira está controlando isso, está controlando o outro, no mundo astral. E quando chega, é que tem que dar atendimento, que tem que fazer a cura, que tem que dar a doutrina, né? Não é Tá. só eu, por exemplo, a Pombagira, Rosa Vermelha. Tem outras Pombagira, tem outros Exus que faz isso. Não Tá. todos os Exus podem dar atendimento, não todos os Exus dão cura, não todos os Exus tira, por exemplo, aquelas forças negativas pesadas, hein? Tá. Por isso, cada Exu tem uma especialidade. Nossa.
Sim. Cada Exu tem uma especialidade, cada Pombagira tem uma especialidade. Por isso que alguns vêm dos povos do Cruzeiro, daqueles povos das almas. hum? Tá certo. Então, que trabalha na Calunga Grande, que trabalha na Calunga Pequena, que vem os ciganos da Lira, que vem os ciganos daqui, de lá. Filho, por isso que é muito sério. É que eu quero deixar uma mensagem muito especial para todos que não é brincadeira. Uhum. A Pombagira pode dar uma risada, parece que ela está despreocupada, que ela não está fazendo nada. Não, aquela Pombagira que dá risada é por uma coisa. Aquela Pombagira que está, às vezes, até brincando, dando uma brincadinha com a gente aí, para que eles fiquem mais tranquilos também. Mas tudo aquilo está enmarcado na caridade e na seriedade do trabalho. Filho, Nossa. nada é por acaso em uma verdadeira gira de esquerda ou de direita. Nada é por acaso na gira de Umbanda. Filho, eu estou pedindo o pessoal Uhum. que possa entender Uhum. que Exu e Pombagira de Umbanda, eu mesmo, temos que trabalharmos baixo a lei da Umbanda. Uhum. E trabalhamos na Umbanda, filho. Uhum. Todos, pretos velhos, caboclos, sim, sereias, aqueles oguns, Uhum. todos, boiadeiros, baianos, africanos, todos que chegam na Umbanda, Uhum. crianças, todos trabalhamos juntos. Não é separado. Alguns têm uma tarefa, outros têm outra tarefa, filho. Mas quando é uma gira quando abre uma gira para atendimento, para tirar, para limpar, para descarrego, para o que fosse, filho, é coisa séria. Sim, Não sim. é brincadeira. Hein? Eu estou pedindo que realmente todos os chefes e os médiums tomem consciência, filho, de que para isso estamos. Se nós trabalharmos o tempo todo lá no astral, Uhum. se nós trabalharmos o tempo todo, por que que o médium, quando chega na gira, na hora da corrente, como já falou, né, vai ensuchar, vai ficar assim, que não tem controle de si mesmo? Por que que o chefe não sabe puxar o ponto, não sabe controlar os filhos da casa? Por que que não tem estudo? Por que não tem preparação? Por que que não tem espiritualidade, filho? Se ele quer fazer o clube, que faz o clube mais fora do terreiro, Uhum. mais fora da tenda. Tá entendendo? Sim, sim, senhora. Eu acho que fui bem clarido, né? Foi bem clara e faz a gente refletir bastante, viu? Com a Ah, seriedade poxa, da Umbanda. tá vendo que a minha língua é um chicote? Mas bem afiado, viu? Mas para o bem, não é mesmo? Olha, eu queria então discutir esses 3 pontos com a senhora. Eu fiz uma anotação aqui, eu vou colocar a fonte de onde eu peguei esse texto, e aí a senhora disse como é que se é assim mesmo que funciona aí no mundo espiritual. Que os Exus coroados, eles são aqueles que têm grande elevação, já estão nas funções de mando, igual a senhora explicou, são os chefes das falanges. Recebem as ordens diretas dos chefes de legiões da Umbanda. Certo. Poucos são aqueles que se manifestam em algum médium. Apenas alguns médiums bem preparados com enorme missão aqui na Terra têm um Exu coroado como seu guardião pessoal. São os guardiões chefes do terreiro. Não mais reencarnam, já esgotaram há tempos os seus karmas. Sim. Então aqui tem 3 pontos interessantes. Está falando que eles recebem as ordens diretas do chefe da legião da Umbanda. Esses chefes são o quê? Os orixás? Sim, filho. Tá certo. Os orixás. Porque a Assim, gente, sim. porque a gente pensa em chefe como um espírito mais evoluído só. Não como uma vibração de Deus. Os orixás são vibrações de Deus, né? Sim. Ah, mas os orixás então pode ser um homem que só perdeu a forma humana, mas está mais evoluído. Não. Não? Tem orixás secundários, filho. Ah, tá bom.
tem orixá secundário, hein? E esses, Mas então, Exu coroado é ainda um Exu que está num nível acima da senhora? Deve ter um 7 nível de Exu coroado, não? certo, filho? É Ah, assim. entendi. Nós, a pombagira, Uhum. eu, a rosa vermelha, trabalha na linha das rosas vermelhas. Não, eu sou a única, hein? Isso, tá. Tá certo. Então, por isso. Pode ser o Eu Exu coroado, sou ele uma tem. chefe da falange, filho. Tá certo. Quantas. A senhora tem ideia de quantas pessoas trabalham de subordinados da senhora? Quantas pessoas? Esses Ou espíritos aí. espíritos? Ah, Espíritos. puxa vida, tem um monte. A senhora nunca parou para Mas contar? É natural, é natural. passaria a eternidade toda contando. É, né? Porque a senhora ia ter sempre que parar para fazer alguma coisa. Os mais importantes que trabalham, sim, filho. Uhum, uhum. Não, que Então, estão trabalhando aqui diretamente com a Rosa Vermelha, sim. tá certo. Ela conhece, estamos em contato o tempo todo falando, hein? Isso sim. Mas também eles têm outros trabalhadores. Uhum. E Hum? aí tem o abaixo do coroado. Eu não sei porque toda hora que eu vou falar Dona Rosa eu quero falar vó. Ah, Vou chamar a senhora de vó. Já é a terceira vez que eu paro e não, para não falar. ah, Mas eu não vou falar de Dona Rosa. mas Vamos. vamos lá, filho. Olha, a segunda uma abaixo é o Exu cruzado, ou então o batizado, que, como eu li aqui no texto, são subordinados dos Exus coroados. Já tem a noção do bem e do mal. São os Exus mais comuns que se manifestam nos terreiros. Também em função de subchefes. Então são esses os Exus que a gente recebe no terreiro. Hum, Eles fazem parte da segurança de um terreiro. O campo de atuação desses Exus está nas sombras, entre a luz e as trevas. Estão ainda nos ciclos de reencarnação. É assim mesmo? tem a ver muitos que você leu, sim, filho, com a realidade. Uhum, Mas tem outros filhos uhum, uhum. que já estão mais perto daqueles primeiros, sim? Ah, tá. Tá Um certo. estado de evolução, por isso que já te falei. Uhum, uhum. Porque se você trabalha o tempo todo, você está recebendo somente a pombagira, o Exu principal, está recebendo trabalho, trabalho, trabalho. E aqueles Exus que são colaboradores, trabalhadores, não estão recebendo nada. Então você está trabalhando, filho. Tá certo. Hein? Você trabalhando, seja carregando só para um Exu ou só para uma pombagira. Então, aqui já estão aqui. Há alguns Exus que têm uma evolução muito importante, filho. Uhum, uhum, É a questão aqui, ele falta um plano intermédio. uhum. Falta um plano intermédio, filho. Entendi. Alguns vão reencarnar, outros não. Tá certo. Daí abaixo, então, estão os Exus espadados, que são subordinados dos Exus cruzados. Espadados. Mas isso aí são só nomes, né? Mas o último é o Exu pagão, que, como eu leio aqui, eles são subordinados aos Exus de nível acima, que aqui está chamando de Quiumba. Então, às vezes uma pessoa se manifesta lá no pastor, lá na igreja evangélica, e diz que, eu sou a Pombogira. E aí diz que é a Pombogira rosa dos infernos, ou a rosa vermelha. E então está certo de dizer que é um Exu, né, que se considera um Exu, mas está num nível muito baixo, né? Então as pessoas não podem confundir. Olha, E- Pombogira é tudo ruim. Não, filho, não. Então, É como que eu falo, assim, que isso. tem espíritos da pombagira. Ah, uá! Começa aquela coisa, né? Aquele Gritaria circo. e Hum, circo.
Isso mesmo. Ah, filho, que isso? Tá certo. São Não, muitos. eu dou uma risada, é uma coisa, mas aquele não é espírito pombacheira. Filho, às vezes pode ser aquele chuchu bem do baixo, Isso. hum? Que eles não querem, às vezes, evoluir. Então fica ali, na linha. Tá. Se não sei se é Kiumba ou se é Shu, né? Porque aqueles são assim, os poucos elevados, os Kiumbas elevados um pouquitinho, já passa a ser Exu, filho. Mas são os Exus do baixo. Entendi. Hum? Então, é por isso, filho, é por isso que eles às vezes se manifestam, mas sempre atraídos por aquelas energias negativas do cavalo, hein? Tá certo. E Olha, só se manifestam os quiomas que querem fazer o circo. Aqueles que querem dizer que para deixar para baixo, para o chão, a Umbanda, filho, os Exus de Umbanda, eles querem fazer o circo para dizer, eu sou Pombagira! tá certo. E fazer toda essa bobagem. Não, filho, não é assim. Então, Mas aqueles estão, como se você falou, subordinados por outros Exus, comandados por outros Exus. isso. Por isso, quando eles querem se desviar, vem aqui, filho. Faça o bem. Faça bem as coisas. Não faz mal. Tá dizendo aqui que eles são aqueles que não têm distinção exata entre o bem e o mal, são conhecidos também como rabos de encruza, aceitam qualquer tipo de trabalho desde que se pague bem, não são confiáveis bem por isso. E como a senhora falou, eles são comandados de maneira intensiva pelos Exus de hierarquias superiores. Agora uma frase interessante está dizendo aqui, olha, quando fazem algo errado, são castigados pelos seus chefes e querem vingarem-se de quem os mandou fazer a coisa errada. É assim mesmo? Que isso, filho? Ué, o chefe dele... natural, dona Rosa. O bicho é difícil de conversar. Então tem que ir no chicote. Tem monte de jeitos para domesticar aqueles bichos, filho. Por que é somente o chicote? Tá vendo? Não, mas eles são castigados. O que é castigo? Quais são os castigos É. desses bichos? Tipo, ajoelhar no milho. Isso, filho. Não, filho. Mas assim... Por favor, aqui se nós somos também, isso também depende onde que você sacou a informação, tirou a informação, filho. Claro. Porque tem, por exemplo, se você procura a história dessa pombagira, você vai achar um monte de porqueira. Porque não pergunta, na realidade, como que foi a história da pombagira. Não. Então. Desvirtuam a imagem. Filho, um Exu de Umbanda, uma pombagira de Umbanda, vai tentar dar luz, vai tentar falar com amor, filho, a esses espíritos que são assim, rebeldes, aqueles bichos, mal falados bichos, filho. Não são bichos. Não são bichos. São aqueles que ainda estão procurando, que não tem claro, como você falou, tá correto ainda. O que é bem, o que é mal, assim estão perdidos. Mas, por favor, é que os espíritos os mais evoluídos têm que dar luz. Filho. E com a luz e a doutrina, eles vão mudar. E vai começar a evoluir, filho. Não é assim. Não é assim que é coisa que vai tirar o cachorro, você acha, como se fala, dar latigaços aos Exus que faz mal. Não, filho. Entendi. Que não sabem. Não, tem que controlar baixo na linha do amor. Para isso está Maioshun, filho, que tem o amor. E os Exus temos que dar amor, filho. Mas acontece então deles ficarem contrariados com o que vocês fazem de correção
e aí eles vão atrás das pessoas que mandaram fazer as coisas erradas. Isso acontece, não acontece? Então a senhora, às vezes é uma Assim, sugestão para filho. ninguém lidar com isso. Assim, filho. Uhum, Se eles, por exemplo, foram pagados, uhum, e como já te falei, foi desmanchado aquele trabalho, uhum. então eles vão embora. E vão, e, pois claro, vão ficar bravos, né? Tá certo. Mas já falamos Já, daquilo já ali, falei. filho. Sim, senhora. É que a gente volta nisso para que as pessoas até fiquem conscientes, né? Que às vezes a gente fala para um moço desse que não tem a noção, ou uma moça desencarnada, não tem muita noção do bem e do mal, aceita achando que está fazendo o bem, vai lá e faz o mal para outra pessoa. Daí o Exu superior chama atenção, ela fica de cara, revoltada e quer voltar e descontar naquela pessoa que pagou o trabalho, não é? Então, é, assim as pessoas vão aprender, né, Dona Rosa, de não procurar essas pessoas para fazer isso, porque também atrasa essas pessoas, né? Filho, Uhum, o Exu, por exemplo, que está comandado baixo a lei da Umbanda, baixo a lei de Deus, não vai fazer essa coisa ruim, não, filho. claro, claro. Por isso já te falei, pode ser o outro Exu, do outra falange que trabalha para outra religião ou que fora, Uhum, que pode fazer isso, filho. claro, Que vai fazer isso, entendi. mas a que vai desmanchar não vai ser o chefe, não vai que vai dar uma tirada de orelha, não, Ah, vai ser outro, filho. E aí é que esse, esse Exu do baixo astral uhum. vai voltar para a casa dele, para onde que ele saiu e vai fazer o que tem que fazer. E aí tá a Mas lei da não, ação e não, reação. filho, não, a gente não pode permitir isso. A Uhum, Pombagira, o Exu não pode permitir que o outro subordinado faça o mal. Só se enviado, filho, só se for enviado para fazer esse trabalho aqui, trabalho lá, porque o filho tem livre arbítrio de fazer as coisas, tá certo. diferente, filho. Uhum. Mas não procurar o mal, filho, não procurar o mal. Não fazer o mal, não fazer que aquilo quebre seus braços, que choque, que... Não, filho, não, isso não. Besteira. Por isso que temos muito trabalho de controlar muitas coisas. Não só nas coisas dos cavalos, senão também do funcionamento todo daqueles que estão subordinados. Tá certo. Agora, estamos já nos aproximando do fim, infelizmente por hoje, do nosso diálogo. Infelizmente. Claro, é sempre bom saber mais, saber aí notícias de vocês, do mundo espiritual. Mas eu queria ainda perguntar uma coisa aí, a senhora quando a senhora trabalha com um caboclo ou um preto velho, obviamente eles são de diferentes vibrações, não é mesmo? E no entanto é possível o diálogo, a interação, né? Filho, claro. Uhum, uhum. Claro que sim. Entendi. Porque às vezes não há diferença em elevação moral e intelectual. A diferença é só na roupagem, assim, a roupa de trabalho só que é diferente. Certo, filho. Como vai Ah, ser a vida moral do cavalo, filho, não vai ser diferente porque chegou o preto ou porque chega um Exu, né? É a mesma vida, filho. O aham. cavalo tem que ser um ser evoluído também, e cuidar da sua moral. Ah, tá, tá, entendi. Mas Tem que assim, cuidar para aham. que chegue tanto o Exu, Pombagira, como o Preto Velho, Preta Velha, que chegam todos os que trabalham na linha de direita, filho. Que legal. Mas aquela caixa, a caixinha é a mesma, filho. Tem a mesma forma, Tá. né? Mas uma coisa que eu ouvi aqui pela intuição, que é interessante, até quero confirmar com a senhora. A senhora, como pombogira aí, rosa vermelha, a senhora pode trabalhar com o pai Joaquim de Posso, Aruanda?
Ele é da direita, a senhora é da esquerda. Ele trabalha de um jeito, a senhora trabalha de outro. Ele tem uma vibração, a senhora tem outro. Só que essa vibração que a senhora tem, que ele tem, só é diferente porque são roupas de trabalho, mas lá no coração, às vezes, um Exu e um preto velho pode ter a mesma evolução, às vezes um Exu pode estar até mais evoluído que um preto velho. Não, filho. Como é que é? Tem pretos velhos, sim, quando eles acabam de chegar, que eles estão sem evolução, sim, filho. Uhum. Mas os pretos velhos são os chefes também dos Exus e Ah, Pombagiros. entendi. Tá Hum? certo, tá certo. Podemos, a gente pode trabalhar com eles, Uhum, pode, claro, como colaboradores, filho, uhum. daqueles que são, no caso, o chefe da casa, né? Como é o pai Joaquim de Aruanda, Entendi. ou a vovó Maria Conga, né? Isso. Tá Que certo. eles são os chefes também dessa tenda. Seres evoluídos, filho. Nós somos só colaboradores deles, dos pretos velhos. Tá Tá certo. entendendo? Tô entendendo. Entendi, tá certo. Mas não tem nenhum problema se a cheira for aberta e precisam chegar os Exus. Quando chegaram os caboclos, chegaram os pretos velhos, pode, filho. Aqui que se fala de cheira neutra. Aham, Hum? entendi. Então a senhora gostaria então de dar aí para os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando. Ah, antes da senhora dar a última notícia, não, a última mensagem, como que a gente sabe, dona Rosa? A gente deve se precaver, né, de às vezes prestar atenção só nas coisas boas que os espíritos falam, né? Porque a gente nunca sabe quando, nesse trabalho sobretudo, quando que eu vou encontrar um médium que vai, ou então estar com uma quiumba, ou quando vai estar fingindo, ou quando. O que a senhora sugere da gente fazer com a informação que a gente ouve? Devemos realmente passar pelo crivo da lógica e da razão e absorver só aquilo que é útil para o nosso crescimento? Filho, Uhum. a minha mensagem Ah lá. é que cuidem muito da sua mediunidade. Ah lá. Que cuidem muito do estudo. Que façam o estudo. Que façam as aulas, né, que precisam ser feitos para ter o conhecimento da Umbanda, o conhecimento de como trabalha o médium, para que não seja enganado. E se acontecer isso, pega aquilo que é bom para você e o outro joga no lixo. Uhum. Porque haverão, filho, às vezes haverão pessoas que o espíritos que tem que ter você como médium muita preparação, porque eles vão enganar. Eles vão tentar enganar, Uhum. porque só o engano é muito sutil. Ah, Então, por isso é preciso ter doutrina, por isso é preciso ter uma evolução espiritual muito importante. Por isso que, como foi falado no princípio, também vigiar e orar, filho. uhum. Vigiar e orar, para que toda obra, seja de direita ou seja de esquerda, das entidades da Umbanda, seja realmente equilibrada, seja realmente boa. Porque não só você vai ser um mau médium na esquerda, também vai ser um mau médium na direita. Uhum. Seja a entidade que for que está falando o médium que está recebendo. Hum? Seja Exu, Pombagira, ou seja caboclo, ou seja preto, ou seja o que for. Por isso, se não tem preparação, mas que então não procure até que tenha preparação. Que não esteja
é uma corrente, porque somente vai contaminar a corrente. Ah, Tá entendendo? nossa, é profundo isso aí, hein? Sim, tem que esperar, tem que se preparar para entrar uma corrente. Tem que se preparar e bem preparado, hein? Já falou a pombacheira aquele conselho que deu, né? Uhum. Que tem que ser, tem que não é brincadeira. A Umbanda não é brincadeira. Estou falando por isso. Eu falei que é muito sério isso, Foi. porque os movimentos assim das correntes pesadas, das energias pesadas, das entidades pesadas, estão se movimentando muito, muito, muito no mundo todo. Uhum. Porque o egoísmo do homem está, está se acrescentando, porque estão se esquecendo do mundo espiritual e somente que aquele mundo material. Então, o que acontece é que tudo corre de trás do dinheiro, do trás das paixões, do trás daquele que são próprias do egoísmo. Está entendendo? Uhum. Então, não podemos contaminar a corrente. Não podemos, porque a luta é muita, sim. E tem está em jogo, está em jogo, como se fala em espanhol, a vida do homem e da mulher, Uhum. daqueles que chegam na tenda de Umbanda para procurar a paz, para procurar o bem. Então, por favor, que não seja permitido uma contaminação na corrente, que não seja permitida uma contaminação na vida espiritual dos chefes e dos médiums da casa de religião. Tá entendendo? Sim. É, mas assim, Dona Rosa, ser um bandista não é só responsabilidade também, né? Tem muita coisa. Não é que responsabilidade seja ruim, mas é responsabilidade, né? Mas também tem a parte que a gente tem essa honra de estar na maior parte do tempo interagindo com vocês, protegido de vocês, não é? Claro, é isso, é tudo. Não é somente, filho, Então. aquela coisa que você vai fazer uma enchida uma sexta-feira, vai fazer uma enchida no domingo, no sábado, o que você. É só, filho, são 3 ou 4 horas na semana que você está em contato bem direitinho com as entidades. Então. Mas, filho, tem outros prazeres na vida, filho. Não. Tem outras interações, não somente com as entidades, mas também com o mundo todo, filho. Você trabalha, você estuda, você faz aquele outro negócio, e tem que estar, você tem sua loja, você tem tudo, filho, que tem que atender. Isso. Então, é por isso que a vida, que a Umbanda faz a diferença, filho, porque a Umbanda traz alegria, a Umbanda traz a paz, a Umbanda traz amor. Fazendo caridade é onde você recebe muitas coisas legais, filho, na vida sua. E Sim. recebe, quando você faz caridade, você está recebendo também a bênção. Uhum. A bênção de Deus, porque você está voltando uma energia muito positiva para você. E você sente o choque daquela energia muito, muito legal que abraça, que enche todo o seu corpo. E é isso que faz bem, filho. Você tem uma missão como badista, você tem uma missão, mas você tem que desfrutar desta vida, filho. Uhum. Você não tem que estar preso, você não tem que estar como escravo. Sim, você é livre em Deus, filho. Parece que do jeito que os espíritos, como a senhora, de uma certa elevação, eles todos ensinam que esse senso de dever, essa responsabilidade pessoal, não só para conosco, mas para com os nossos irmãos, é fonte de felicidade, né? Ah, E a gente, quando eu fui assistir na tenda do Caboclo Flecheiro, eu fiquei apaixonado.
Eu falei, nossa, Umbanda é isso? Eles são amigos, eles pensam bem um do outro, eles estão sorrindo todo o tempo, é tudo muito limpo, muito organizado e tá toda hora em contato com os espíritos, né? Trabalhando para o bem. Certo, Não tem filho. nada melhor. Não tem nada melhor, filho. Tá bom então, dona Rosa. Olha, que Deus abençoe o caminho da senhora. Obrigada, filho. Muito E obrigada. eu Que o Lorum agradeço. possa te abençoar também, que o Lorum esteja contigo, Assim seja. que fortaleça todas as tuas entidades, que você tenha umas entidades formosas, maravilhosas, Uhum. que eles estão te acompanhando na tua caminhada. Tá Sim? certo, tá certo. Então a senhora aí, Coloca os pés firme na terra, filho. sim senhora. Coloca a tua energia firme na tua missão, Uhum. sabe? Uhum. Não vai com teus pensamentos aqui, que vai lá, pula de um lado para o outro. Não, filho. Uhum. Essa tua missão é muito importante. E como já falaram a um monte de entidades, né, já te falaram que Sim, teu senhora. trabalho está sendo muito bem visto lá na Ruanda. Ah, Um monte de espíritos estão falando coisas bem lindas de você, estão te abençoando, estão vendo os seus caminhos, sim? Então, coloca os pés no chão, filho, muito firme, porque você tem que colocar os pés na rocha do Pai Xangô, do rei. E o Pai Olorum, Oxalá, uhum. ele está te cuidando com a Mãe Oxum e a Manjá. Sim? Nossa. E tem aquele pilintra bonito. Ah, eu fico muito feliz de ter essa honra, então, de ouvir essas palavras é, de um espírito como a senhora, viu? Muito obrigado mesmo do coração. Obrigado a você e muito obrigado, hein? Por essa oportunidade de ter falado contigo. Tá bom. Muitas bênçãos aí para a senhora, para a sua banda. E manda um abraço pro seu Zé Pilintra aí por mim. Pode abraçar ele, sim. Então tá bom. Você. Eu. Tá certo, então. Que assim seja, viu? Graças a Deus. É isso. Tchau, meu querido. Fique com Deus e a Sim, Nossa Senhora. tá bom. Muito obrigado. Amém. Tchau. Tchau.